Boa noite, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos. Mais um aulão expert. Boa noite, Pedro, boa noite, Mota. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Vai falando aí da cidade que você é. Hoje vamos falar sobre como corrigir a escoliose. Vocês vão entender. Preparados para 90k hoje, segura. Boa noite, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando aí, aperta o like. Rose de Fortaleza. Quem tá chegando aí, me fala de onde você está falando, de onde você está. Isso é muito importante para mim, para eu saber de onde você é, para eu comunicar com vocês. Antes de a gente começar, eu preciso explicar um pouquinho alguns detalhes sobre a importância da escoliose, de entender a escoliose, né? Juliana, Rio de Janeiro. Pati, Rondonópolis. Por que a gente precisa corrigir a escoliose? Juarez, Salvador, Rosa Dourados. Brasil inteiro em peso aí, seja muito bem-vindo. Por que a gente precisa aprender como corrigir a escoliose? Qual é a importância de saber esse conteúdo? O que isso faz de diferença? Pega o pega o caderno, aquele caderno que você já separou, específico para o aulão expert, para já começar a anotar tudo que é preciso para a gente. Quero o curso aqui, professor. Rose. As inscrições estão abertas, Rose. O link está na bio. Então pega o caderno e a caneta para você prestar atenção, concentrar no agora. Tem escoliose, grau 22. Gostaria de saber se tenho corrigir. Carlos, hoje você vai aprender tudo sobre isso. Você vai entender. Fica até o final que você vai saber o que precisa ser feito. Beleza? Você vai aprender 100%. Rose, o curso online que está, as inscrições abertas, tem 100 horas de aula. Você pode assistir o ano inteiro. É bom pro curso presencial? É, você vê de perto. São 2 dias. Mas o curso online ele é mais completo. Você pode revisar quantas vezes você quiser durante 1 ano e meio, 100 horas de aula. Vai te contribuir muito mais. Mas faça também o presencial que vai te ajudar. Mas não tem nem comparação. 100 horas de aulas, 1 ano inteiro para você, 1 ano e meio para você revisar. Não tem comparação. A transformação que isso faz. Vamos lá então, galera, começar esse grande aulão. Por que a gente precisa entender a escoliose? Qual a importância? Primeiro que, cadê vocês com o caderno e a caneta para anotar? Quando a gente fala de escoliose, a gente está falando sobre síndrome dos abdutores. Porque a escoliose, ela pode estar advinda de um problema ascendente ou descendente, pode estar no quadril, pode estar no pé, pode estar na cintura escapular. Então ela tem uma ligação com as dores no ombro, anota aí. Escoliose tem uma ligação com a dor no ombro, vocês vão entender o porquê. A escoliose tem uma ligação com a dor na lateral do quadril. A escoliose tem uma ligação com a dor no joelho. Então tem muitas ligações com a dor na região da coluna lombar, coluna torácica. Então, com a estética do glúteo, hoje vocês vão entender o porquê de cada coisa aqui, mas é importante você entender exatamente sobre essa questão. Nosso corpo tem um tecido miofacial que tem várias rotas. Rota linha superficial anterior, linha superficial posterior, linha profunda anterior, linha lateral, linha espiral, linha funcional. Então, essas rotas elas precisam estar no trilho,
Quando um aluno tem uma escoliose, essas rotas saem do trilho, principalmente a linha espiral e linha funcional, que são rotas miofaciais que têm uma grande influência no plano transverso. Um giro pélvico tem uma ligação, uma depressão da escápula tem uma ligação, uma abdução da escápula, que são alterações posturais que contribuem para dores localizadas naquela região, tem uma ligação. Então, se você quer ter uma tensão adequada, uma distribuição de força adequada, você precisa ter um equilíbrio entre flexibilidade e força de todos os grupos musculares do corpo do ser humano. Então é por isso que a gente estuda a escoliose e hoje vocês vão sair daqui expert neste assunto sobre como corrigir a escoliose. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda, preciso que você preste muita atenção e entender o que é escoliose para saber corrigir, como avaliar, quais são os tipos de escoliose, para depois você saber o que é preciso ser feito para corrigir essa postura que pode causar sérios problemas para a saúde articular. Beleza? Então quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, aperta o like, que hoje vamos falar sobre a escoliose. Primeiro ponto, vou tirar aqui os comentários, desativar os comentários. O que você precisa saber da escoliose, as características, esse é o primeiro ponto. A forma da curva, você precisa entender, até para conversar com o ortopedista, para buscar na literatura o entendimento do que está acontecendo com o seu aluno. Você precisa entender a etiologia, de onde ela está vindo. De onde essa escoliose está vindo? A localização. Você precisa saber de onde vem a localização dessa escoliose. Por quê? Da onde está vindo a localização? Se é uma região mais lombar, você já vai suspeitar a articulação vizinha, como o quadril, que pode ser um agente causal dessa escoliose na região lombar. Se é na região torácica, você já pode suspeitar que é na região da cintura escapular ou da região lombar, que pode estar interferindo naquela região. E você precisa, além de entender a localização, a forma, a etiologia, você precisa entender a gravidade da escoliose. Isso aqui é um sistema importante, você vai entender o porquê que você precisa saber da gravidade da escoliose. Até porque, para que você tenha um parâmetro de antes e depois dessa evolução do seu aluno. E hoje a gente vai entender todos esses aspectos aqui. A escoliose simples, presta muita atenção. O que seria escoliose simples? É a escoliose em C. Você vai olhar o seu aluno de costa e você vai identificar que só tem uma curva nessa coluna do seu aluno. Que ela pode estar na região lombar, ela pode estar na região tóraco-lombar, pode estar na região torácica, pode estar na região cervical. É a curvatura simples. Você precisa entender essa nomenclatura. Está no livro. Você precisa entender para conversar com o fisioterapeuta e com o ortopedista. Apenas uma curvatura de um lado ou para o outro. Em toda a literatura, o lado da curvatura da escoliose é referida com a convexidade. Por exemplo, a convexidade desse indivíduo aqui da foto é a região tóraco-lombar do lado direito. Essa é a convexidade dele. É o lado da escoliose dele. Importante você entender. É um quebra-cabeça. Quem participou da aula da dor na lateral do quadril, síndrome dos abdutores, giro pélvico, as peças começam a se encaixar. Por isso que a gente precisa entender o corpo como um todo. Mas a gente precisa estudar elas em partes para entender cada região e depois imaginar de uma maneira global
O quanto isso influencia. Porque o trabalho que a gente faz é global, local e global. A gente tem que fazer um trabalho específico de todos os segmentos. Um trabalho específico, local, para você dar ênfase. Porque da onde está vindo essa escoliose? Aonde eu preciso mais intervir para melhorar esse aspecto? Porque às vezes um problema de escoliose, você avalia, você não vê que tem uma grande influência no quadril, mas você vê no pé. Às vezes você vê no pé, não tem uma grande influência, mas você tem no quadril. Às vezes você vê que a grande influência está na cintura escapular. Então você precisa avaliar, você tem que aprender a avaliar. E tem a curvatura dupla, muito comum, que é a curvatura em S. A maior convexidade predomina o lado no nome inicial da nomenclatura. Isso aqui é muito importante você entender. Por exemplo, eu avaliei o meu aluno. A região onde tem uma curvatura maior, por exemplo, nessa foto, é a região da coluna lombar. Do lado esquerdo, onde a convexidade do lado esquerdo é lombar. A região da torácica é onde tem uma curvatura menor. Então, semelhantes, mais ou menos, nessa figura. Mas a região da lombar, ela está um pouco maior que a região da torácica. Que isso determina segundo a literatura, até para você conversar com um ortopedista, com um fisioterapeuta. Isso, como que você descreve? Anota aí. Quando o indivíduo tem uma curvatura maior na região da coluna lombar em relação à torácica, você vai ver qual é a região da coluna lombar onde está mais acentuada, qual lado que está a convexidade. No caso dessa figura, está no lado esquerdo. Está no lado esquerdo. Então, vamos falar que chama tóraco, região lombotorácica, do lado esquerdo. Vamos imaginar que essa convexidade está na coluna lombar do lado direito e a convexidade da torácica está do lado esquerdo. Lombotorácica direita. Sempre é a primeira letra, a primeira palavra é onde você predomina a curva. Vamos imaginar agora que a curvatura está mais acentuada na região torácica do que na coluna lombar. Igual essa figura aqui. Vamos imaginar que essa figura é na região da torácica. Então, tóraco, lombar, direita. Agora, vamos imaginar que a região da torácica está com a curvatura para o lado esquerdo e está maior do que a lombar. Tóraco, lombar, esquerdo. Onde você vai sempre dar o início da palavra. É assim que a gente define a curvatura dupla, em S, sempre dando predominância na inicial da nomenclatura. Por que você precisa saber disso? Pô, se você só sabe que a região onde está sendo mais afetada é a região onde você está predominando o nome. Qual é a articulação vizinha que está influenciando? Quer um exemplo? Às vezes um problema de hipercifose torácica, já escreve aí. Um problema de hipercifose torácica é simplesmente um problema da coluna lombar. Você resolve essa hiperlordose lombar, você diminui a hipercifose torácica. Não estou falando que isso é uma regra. Isso pode ser o agente causal da curvatura acentuada da hipercifose torácica. Aí você deve pensar, para que eu vou corrigir a hipercifose torácica do meu aluno? Primeiro, esse indivíduo tem depressão abdução, cabeça protusa, porque é antifisiológico. Não tem como o indivíduo ter uma hipercifose torácica sem estar com a escápula em depressão e em abdução. Fora tilt, alamento, rotação superior, rotação inferior. Quando eu coloco a coluna lombar na posição certa, eu ajusto a posição da coluna torácica. Isso faz com que eu já diminua a instabilidade na região da cintura escapular e centralizo mais a cabeça do úmero na cavidade glenoidal, diminuindo os impactos subaqueal. Então, quando a gente fala de escoliose,
A gente precisa saber qual é a região está mais acentuada para saber que aquela articulação vizinha pode ser o agente causal que está potencializando essa escoliose, gerando esse padrão alterado. Quem está chegando aí, aperta o like, vamos convidar os professores para assistir essa grande aula, que é só começo. Hoje vocês vão sair daqui expert em escoliose. Vocês precisam de um caminho, gente. Eu tô cansado de ver os professores dando Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo os mesmos alongamentos para todo mundo, fazendo os mesmos fortalecimentos para todo mundo. Não tem um caminho, não sabe avaliar. Quando você senta na frente do aluno, faz uma boa anamnese, você aprende a fazer uma anamnese. No curso Personal Medicine tem todo o questionário, se a pessoa tem uma dor crônica, para você saber o que você precisa fazer. Você vai colher dados e você vai prescrever o treino de acordo com a individualidade daquela pessoa. Por quê? Se uma região é hipermóvel e você alongar mais aquela região, você vai gerar frouxidão, instabilidade. Eu não preciso alongar aquela região. Eu preciso alongar a região que está rígida. A região que está fraco, eu preciso colocar estímulos nessa região. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de uma funcionalidade. Se você não entende a cinésio, se você não entende a biomecânica, se você não entende de titina, se não entende de stiffness, você não sabe nem a dosagem do que é alongamento, o que é flexionamento, o que alongamento causa antes do treino, o que alongamento causa, o que o flexionamento causa antes do treino, que controle que você vai ter sobre o seu aluno. Você precisa entender tudo isso para se sentir seguro, ter um caminho para percorrer com o seu aluno e explicar isso de uma forma didática, de uma maneira segura, para você ganhar esse aluno. Quem assistiu a aula ontem, eu falei sobre o conteúdo técnico, o empreendedorismo e a inteligência interpessoal são os 3 pilares para você ganhar 20k por mês, que você precisa desenvolver, que tem atrás desses pilares 4 pilares. Quem não assistiu a aula ontem, assista essa aula, porque é a melhor aula do semestre. É a melhor aula do semestre, aqui de live, onde vai mudar a sua forma de pensar. É a aula mais importante. Se você não sabe o que fazer para evoluir, se você quer pagar o preço, trabalhar de verdade, estudar de verdade, seguir um passo, um caminho para ganhar 20k por mês, conquistar aluno, fidelizar aluno e ganhar mais, cobrar mais, se sentir seguro. Você ser o cara com autoestima elevada. Tem todo o passo a passo naquela aula. No curso Personal Medicine tem muito mais. Mas ali já é um grande passo para você. Mudando aqui de slide. Caraca, tem coisa pra caramba. Etiologia. Você precisa, como a gente falou, se ela é estrutural, a curvatura estrutural é irreversível. As vértebras rotacionam para o lado da convexidade da curva, demonstrado a gibosidade. Toda vez que estiver uma escoliose estrutural, o lado da convexidade gira para trás no teste de Adams. Teste de minuto. Observar se em algum momento há uma inclinação posterior das vértebras. A gibosidade é uma rotação para trás das vértebras. A flexão da coluna acentua o quadro rotacional. Deixa eu deixar claro o que está tudo dizendo aqui, presta muita atenção. Eu vou contar um caso para vocês. Uma vez uma mulher me procurou. Ela tinha um corpo de paniquete. Esteticamente falando assim, perfeita. Mas ela reclamava de muita dor na lombar e crônico. Treinava com um personal killer. Quando eu fui fazer a avaliação nela,
eu não tinha sombra de dúvidas que ela tinha uma escoliose estrutural. Pega essa ideia, pega essa história. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Na hora que eu fiz a avaliação nela, coloquei ela de costa, a curvatura dela em S era muito elevada. A gente vai falar aqui do ângulo de Cobb, que é o ângulo de raio-x para identificar o grau de escoliose que a gente vai estar falando aqui nesta aula. Cara, é muito alto. Não consigo te falar exatamente, mas era coisa bizarra. Porque na hora que eu olhei, eu falei, deve ser muito estrutural isso. O teste de minuto, esse teste, pela física, pela gravidade, quando a gente flexiona o tronco, que é vértebra por vértebra, você precisa aprender o passo a passo de como fazer essa avaliação do teste de minuto. Uma coisa, a pessoa parada suas costas, de costa, você vê uma espinha ilíaca mais alta que a outra, tem uma síndrome dos abdutores, você vê aquela curvatura de costa, beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é você identificar se tem um componente estrutural, que é irreversível. Mas anota aí, isso aqui é importante. Pega aí o caderno, a caneta, que isso é importante. Escreve aí, toda escoliose estrutural tem um componente funcional. De novo, toda escoliose estrutural tem um componente funcional. Então, esse funcional é o que a gente faz para dar funcionalidade para essa pessoa e diminuir os riscos de dores e lesões. Esse é o nosso papel. Voltando para a história. Quando a gente faz esse teste de Adams, essa flexão da coluna, flexionando vértebras, você começa C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, tem que ser certo. E você tem que saber filmar, pegar os dados e colher. Você vai lá, pega, pá. Cara, a coluna da mulher não tinha nada de estrutural, não existia gibosidade. Ela treinou tão pesado, tão errado, que ela desenvolveu uma escoliose tão severa com o treino de musculação, gerando tensões, desequilíbrios. Ela tinha uma dor no pescoço, uma dor no trapézio, uma dor na coluna lombar tão sinistra, porque ela era tão torta. A tensão miofascial dela era absurda. Que quando ela fez o teste de Adams e eu não vi nada de componente estrutural, eu falei, caraca, tem uma notícia boa para você. Você tá muito torta por treinar errado a musculação. A musculação é movimentos repetitivos com sobrecarga. A musculação é movimentos repetitivos com sobrecarga. Se você faz desalinhado, você está induzindo a ganho de titina para que fica naquela posição. E isso era o principal motivo que ela estava sentindo, todas essas tensões miofaciais, dominância de sinergista, enfim. Aí eu falei, caraca, velho, eu quase caí para trás, que tipo assim, nunca tinha visto um negócio daquele. O lado bom, que é 100% reversível. 100%. Você consegue resolver, porque não apresentava gibosidade. A gibosidade, quando você pede o teste de Adams, o aluno começa a fazer a flexão, a gravidade em relação à flexão, ela dissipa as forças. Some a gibosidade se a pessoa tem uma escoliose que não é estrutural. Mas não tem como discutir com a estrutural. Porque quando você faz essa flexão e a gibosidade apresenta, é porque os corpos vertebrais rodaram para trás. Porque a escoliose ela é tridimensional. Do que ela faz um movimento no plano transverso, ela faz um movimento no plano frontal e no plano sagital. A escoliose ela é tridimensional. Por isso que ela afeta a linha espiral. Por isso que ela bagunça toda a tensegridade, gera giro pélvico, gera depressão com abdução, rotação interna do úmero, instabilidade na articulação glandumeral, instabilidade na cintura escapular, instabilidade na pelve, instabilidade no quadril, por conta que altera em todos os planos.
Então é dessa forma que você vai fazer o teste para identificar. Só que sempre quando você identificar, lembra que tem um componente funcional que é onde a gente faz a intervenção adequada. Quando a gibosidade é na região lombar, os eretores vão para trás no sentido da convexidade. Parece que é uma região de questão das costelas, não. É a região dos eretores, como está nessa foto. Nessa foto. Quando você suspeitar, pega esse lance importante. Quando você suspeitar que uma perna é maior que a outra, que isso pode dar erro no teste, você pede para o aluno sentar, tá? Por quê? Porque quando você pede para o aluno sentar e coloca a pelve em posição neutra, você tira o componente do tamanho da perna. E anota aí, você só tem como avaliar se uma perna é maior que a outra com a escanometria do membro inferior. Nenhum teste tem um nível de acurácia alta. De você falar, eu fiz um teste, o ortopedista, o fisioterapeuta falou que tem uma perna maior que a outra. Ele é evidente. Não existe. Porque a síndrome dos abdutores, quando você tem uma pelve mais alta que a outra, é uma alteração no plano frontal. Não tem jeito. Uma pelve está mais alta que a outra. Quando eu faço o teste de Adams e o aluno ele não apresenta gibosidade, como por exemplo nessa figura, é funcional. Toda aquela alteração que você viu de costa, aquele padrão de movimento com drop pélvico, shift, giro pélvico, rotação pélvica, é funcional, você consegue corrigir. Indivíduos que apresentam escoliose quando observado em pé, porém ao realizar o teste de Adams não ocorre rotação das vértebras, sem gibosidade. Caso o indivíduo apresente uma perna mais comprida que a outra, pede para sentar. Só que quando pedir para sentar, pode ocorrer uma torção pélvica. O lado que está em retroversão, puxa para a antiversão, faz um negócio bem feito, tá? Faz aquele teste do cachorrinho, aquela manobra do cachorrinho, que pede para o aluno, ele, como se ele estivesse virando para o lado para fazer xixi igual o cachorro, puxa a pelve para uma antiversão e senta em cima da pelve para os dois lados sentar em cima do isquio, para não ter nenhuma compensação. Vocês estão ficando craque em escoliose? Estão entendendo como que ela funciona? Então a escoliose ela pode ser localização, como eu falei do começo, cervicais, cervicotorácicas, torácicas, tórico-lombares, lombares, lombosacrais, cérvico-tórico-lombares. Essa é a localização. Isso aqui é muito importante, tá? É o ângulo de cobre, porque geralmente alunos que possuem graus excessivos chegam com esse exame pra gente. E aí é a hora de você falar o que precisa ser feito, falar o que precisa ser falado e fazer o que precisa ser feito. O ângulo de cobre leve é menos de 30 graus. Quando é menos de 30 graus, o aluno chegou com menos de 30 graus para você. Você tem conhecimento, pode pegar. Resolve esse pepino. Você é apto para isso se você entende como intervir isso. Qual é o alongamento que você tem que fazer, como você tem que fazer, qual é o exercício de progressão que você tem que fazer, como você tem que fazer. Pode pegar. Quando a escoliose é moderada entre 30 a 50, eu sugiro que você trabalhe junto com o fisioterapeuta. A escoliose grave é acima de 50, nem vai chegar na sua mão. Nem vou te procurar. Porque pode apresentar alterações nas vísceras, com pulmão e coração. Essa pessoa está em risco de vida. Nem vai chegar na sua mão. A única diferença da escoliose estrutural para a funcional na prática é a melhora significativa entregue para o aluno. O processo de fortalecimento é o mesmo entre as duas. Então, isso aqui é importante você entender. Seja escoliose estrutural, seja escoliose funcional, o trabalho é o mesmo.
Porque quando tem um componente estrutural, tem um funcional junto que você vai intervir. E quando é só funcional, você vai também intervir da mesma forma. O processo de fortalecimento é o mesmo nas duas. Observar as alterações das escápulas, a síndrome de abdução, que é uma pelve mais alta que a outra. Você tem que saber corrigir a escápula. Você precisa saber corrigir a síndrome dos abdutores. Alterações da coluna pode ser uma consequência, porque é um problema ascendente ou descendente. Toda escoliose estrutural pode ser um componente funcional. Pode ter um componente funcional, como eu acabei de dizer. O treinamento da escoliose, primeiramente, identificar se a escoliose estrutural é funcional. Esse é o primeiro ponto. Você saber a gravidade que você vai fazer e o quanto você vai falar para o seu aluno, olha, daqui para frente eu já corrigi ao máximo, isso já está ótimo para você, agora a gente tem que fazer manutenção para manter isso. A escoliose estrutural não pode ser corrigida, porém, geralmente a escoliose estrutural é acompanhada de uma escoliose funcional, isso eu já falei. Identificar as possíveis alterações estruturais em outros segmentos. Isso aqui, cara, é importantíssimo. Se a pessoa tem uma antiversão excessiva do colo do fêmur, que é uma alteração estrutural, ou retroversão excessiva do colo do fêmur, que é uma alteração estrutural, um valgo estrutural, um pé cavo, um pé plano, tudo isso vai interligar, vai influenciar. Porque essas alterações estruturais em outras regiões vão influenciar. Avaliar a possível síndrome da abdução do quadril, avaliar o desequilíbrio de flexibilidade e força de todos os segmentos do corpo, com todos os planos. Isso aqui é fundamental. Quando a gente trata a escoliose, trabalha a escoliose, a gente trabalha o corpo inteiro. Agora, Diego, eu não sei corrigir o problema do corpo inteiro. Calma, cara. Você precisa estudar. Com o tempo você vai conseguir. No começo da periodização, primeiro ponto, anota, evitar carga longitudinal. Por quê? Quando você coloca peso como agachamento livre, hack machine, Smith, essa carga longitudinal vai potencializar. Lembra aquela aluna que eu falei quando ela tinha a escoliose? E ela começou, ela fez a avaliação comigo e ela apresentou uma escoliose severa funcional? Pois é. Essa aluna que estava com a escoliose severa funcional, ela estava fazendo um trabalho com alta intensidade, com carga axial, com padrão alterado de movimento. Então, se você vai pegar, por exemplo, um aluno como esse biotipo, ou até menos, no início de trabalho, você não vai colocar carga inicial. Você vai colocar os alongamentos certos, os exercícios certos, para, com o tempo, você colocar a carga axial. Não que você não vai fazer mais carga axial. Não estou falando isso. Você vai sim. A gente precisa de carga axial. Mas não é o momento de início na hora que você vai fazer essa intervenção específica. Primeiramente, é fundamental conquistar a estabilização lateral para a coluna vertebral. Por quê? Presta atenção. Isso aqui é importante. Quando a gente fala lateral, a gente está falando de síndrome de abdução do quadril. Isso aqui deforma o glúteo. Isso aqui dá dor na lateral do quadril. Isso aqui dá dor na lateral do joelho. Isso aqui dá dor na coluna lombar, na região lateral da lombar, quadrado lombar. Porque tensiona. Olha essa foto aqui. A pelve mais alta está aproximando a origem e inserção do quadrado lombar. Está estirando o trato tibial ali, gerando mais tensão nessa região do glúteo médio, comprimindo o glúteo médio e o glúteo mínimo, tracionando o retináculo lateral da patela, o ligamento patelofemoral, podendo dar uma dor patelofemoral, podendo também gerar uma síndrome do trato iliotibial. Tudo por questão de tensibilidade. Lógico, com volume, carga excessiva, acima da capacidade. Mas pensando na questão biomecânica, cinesiológica, postural, você está potencializando. Porque você está tendo uma dominância de sinergista. Nessa síndrome, o indivíduo distribui o peso igual para as duas pernas. Mesmo assim, ele apresenta um lado mais alto que o outro. E isso é o que mais acomete. As pessoas falam, uma perna maior que a outra. Fez o teste de escanometria de membro inferior? Não fiz. Então, não é. Enquanto não chegar com o teste de escanometria do membro inferior, não fala que essa pessoa tem uma perna maior que a outra.
só quando apresentar esse teste. Aí você pode falar. Aí você pode realmente colocar uma palmilha, porque vejo muitos fisioterapeutas ganhando dinheiro fazendo palmilha sem necessidade. Infelizmente é isso que acontece. O lado da pelve que está mais alto, os adutores estão encurtados, aproximando a coxa do centro, segundo Kendall. Esse encurtamento gera hiperatividade do glúteo médio, principalmente as fibras posteriores do glúteo mínimo. Então, se você quer corrigir a escoliose, você tem que avaliar se o problema é ascendente ou descendente, para ter a melhor intervenção possível. Ela fala, Diego, como é que eu corrijo assim nos abdutores? Cara, tem muitas horas no curso personal acima da média. O lado da pelve está mais alto, os adutores estão mais encurtados. Esse aqui já passei. O tensor da face lata e o quadrado lombar também estão encurtados e hiperativados, inibindo o grupo OOGGPQ, obtutador interno, obtutador externo, gêmeos, piriforme, quadrado, todos esses grupos musculares que são importantíssimos para a estabilização da articulação coxo-femoral. Eles são os manguitos rotadores da articulação coxo-femoral do quadril, que são os músculos profundos. É como se fosse o manguito rotador do articulação glandular. É mais comum encontrar a pelve em antiversão, porém não é anormal deparar com a pelve em retroversão ou em posição neutra. Mas o que é comum aqui, gente? A pelve que está mais baixa em antiversão, a pelve mais alta em retroversão. Ponto. A pelve mais baixa em flexão e a perna mais alta em extensão. Isso aqui é clássico. A perna mais baixa, a pelve mais baixa, o pé está em pronação, a pelve mais alta está em supinação. Aí você vai falar, caraca, cara, é muita coisa, Diego. É muita coisa. E para aprender isso aí, você não é uma aula, não. A mesma aula você tem que rever várias vezes, anotar, rever e aplicar. Anotar, rever e aplicar. Que aí você vai realmente aprender. Só que não quer pagar o preço. Poucos são 3%. Quem que você quer estar? Você investe? Por que o seu aluno tem que investir em você se você não investe? Você não paga um curso, você não paga um mentor. Você investe, você estuda. Você pega o seu tempo e estuda. Ah, Diego, não consigo aumentar meu valor, tenho medo de perder aluno. É lógico. Lógico, você não dá valor nem em você não acredita nem em você, porque você não estuda, você não tem autoconfiança. Por que o aluno vai ter em você? Estuda, se prepara, se capacita, você cria escassez, preenche os seus horários. Cara, preencher os horários, aí você fica assim, ó, pode vir. Quando um aluno sair, é tanto. Aí coloca o aluno mais caro. Saiu outro, aí apareceu outro, é tanto. É escassez. Lei da oferta e da procura. Você quer cobrar mais caro, trabalha, rala, estuda pra caramba e gera escassez. Simples. Mas nego não quer trabalhar, não quer gerar escassez, não quer pagar o preço, não quer estudar, não quer resolver problema, não quer ter mente empreendedora, não quer ter inteligência interpessoal. Fala que o problema é o aluno. Bom, o problema não é o aluno. Presta atenção numa coisa. Quem é empreendedor, sempre o problema é do cara que está prestando serviço. Assume o problema, fala que é você. Eu já escutei professor falar, eu sou assim, eu vou ser assim, e ninguém vai enche o meu saco, se quiser, quer, que não quiser, queira. Cara, você não vai pra frente com esse pensamento. Primeira coisa é que você não tem nenhum sentido de vida, você não quer nem evoluir. Você já coloca que o problema é o aluno, não é você. Você entra na zona de conforto. É fácil viver desse jeito na zona de conforto. Eu quero ver se você sabe pagar o preço, estudar, pegar as aulas do personal acima da média e realmente... Porque também pagar o curso e não estudar não vai resolver nada. Você está no grupo do Telegram, 1 ano e meio de acesso, não colocar o seu estudo de caso, não colocar as suas dúvidas, não assistir, não revisar, não perguntar, não participar do grupo de mentoria ao vivo no Zoom, não vai adiantar. Não é você pagando academia,
que você vai ser um personal acima da média, 3%, ganhar 20k por mês. Não é esse cara que paga academia que realmente vai ter um corpo que ele quer. Não, ele tem que pagar o preço, tem que fazer dieta, tem que treinar com constância, tem que dormir bem, tem que fazer tudo que precisa ser feito com constância. Quem assistiu a aula de ontem pegou a energia, pegou a frequência. Quem quer pagar o preço é diferente. Pelo fato do tensor da face lata estar hiperativado nas símbolos abdutores, na rotação interna do quadril, estará presente na análise estática. Em relação ao joelho, tanto o valgo funcional quanto o valgo estrutural pode apresentar nesta síndrome. Aí você vai falar, o que é valgo funcional, o que é o valgo estrutural? Tem tudo detalhado no curso personal acima da média. Gente, primeira coisa que você precisa fazer, trabalhar alongamento bilateral. São os alongamentos bilaterais da forma correta. Os exercícios de estabilização progressivos. O que eu vejo gente fazendo prancha, jogando a pelve para cima, jogando em antepulsão, com giro pélvico, gerando tensão na linha espiral de maneira inadequada, fazendo exercícios dinâmicos sem estabilização. Tudo bagunçado, só piorando a escoliose do aluno, só piorando o quadro do aluno. Eu gosto muito desse exercício aqui que começa a corrigir a linha espiral também, por conta que é um trabalho de educação cruzada. Isso aqui vai ajudando essa questão da linha espiral, que vem aqui de romboide, desce para serrátil, oblique externo, oblique interno, pega essa região aqui do tensor da face lata, cruza o corpo. E aí você precisa ter essa tensegridade adequada nessas rotas para você conseguir fazer o movimento mais adequado possível. Fazer um agachamento sem shift, sem drop, sem giro, tudo isso para não gerar sobrecarga articular do seu aluno e gerar uma hipertrofia mais adequada, até porque a escoliose, assim, nos abdutores, são situações, são padrões posturais que geram uma depressão trocantérica, aquela bunda feia, murcha para dentro. Você tem como corrigir isso trabalhando o equilíbrio postural do seu aluno. Vai deixar o glúteo redondo. Por exemplo, esse exercício aqui ele é o mais avançado. A partir do ponto que o seu aluno consegue não movimentar no plano transverso, no plano frontal, mantendo essa estabilização daqui, cara, esse aluno tá top. Esse aluno nem tem mais escoliose funcional. Você já conseguiu manter uma tensegridade fodida. Porque tirar um lado, tirar o outro, sem girar a pelve, esse aqui é o mais avançado. A gente não tem muito tempo para colocar o passo a passo de tudo, mas no aulão expert, no curso personal acima da média, tem tudo detalhado. Você pode ver o quanto vezes você quiser. E olha, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é fantástico. Galera, ficou um pouco de áudio e depois saiu. Deixa eu colocar aqui os comentários aqui rapidão.
Deixa eu ver os comentários. Gente, o que você vai aprender nesse curso? Equilíbrio muscular, estabilidade articular, síndrome de desbalanceamento, síndrome de disfunção motora, alavancas e vantagem mecânica, stiffness, alongamento, flexionamento, giro pélvico, torção pélvica, alterações do colo do fêmur, slide anterior da cabeça do fêmur, ângulo de inclinação do fêmur, genoval, genovaro, geno recurvado, genuflexo, pé plano, pé cavo, alterações da cintura escapular, da articulação glenomeral, escoliose estrutural, funcional, hiperlordose cervical, retificação cervical, hipercifose, retificação da torácica, hiperlordose cervical, retificação da lombar, contranutação e nutação da sacroiliaca. E de bônus, método joelho sem dor. Você vai ser um especialista em dor patelofemoral, ligamento cruzado anterior, osteoartrose de joelho, tendinopatia patelar e menisco. Cara, você tem tudo isso de conhecimento para ter uma mente empreendedora de saber resolver o problema do seu aluno por por R$ 997, porque tudo isso era para ser R$ 2.191. Você vai ter esse combo de 3 cursos juntos, membro inferior, membro superior e método do joelho sem dor por R$ 997. Isso é praticamente 12 vezes de R$ 83. Gente, é um preço absurdo. Inscreva-se agora, o link está na bio. Vem ser personal acima da média. Para de querer só consumir conteúdo raso. Isso aqui tudo que eu falo é ponta do iceberg. Clique lá na bio, vem participar. Você vai ter um grupo do Telegram. Vai te dar suporte constantemente. Você vai ter cursos mais completos do segmento. Mais de 100 horas de aula. Certificado de conclusão. Esse super bônus, que é o método do joelho sem dor. 2 encontros no ao vivo no Zoom pra gente falar de empreendedorismo, filosofia, estudo de caso. Acesso do 1 ano e meio. E você vai participar do grupo do Telegram, onde você poderá trocar experiência, tirar dúvidas e ter contato direto comigo todos os dias. Quer mais que isso? Então, aproveita essa oportunidade. Vocês pediram, eu não ia colocar essas inscrições à venda nesse semestre. Eu não ia. Eu coloquei por conta que teve muitos pedidos. A gente ia colocar só no outro semestre. E é uma oportunidade que a gente não sabe que dia que vai abrir essas vagas. Então, se você quer mudar de vida, essa é a hora. Porque não tem... É praticamente por tempo limitado. A gente já vai fechar o carrinho. E essa é a oportunidade de você pagar 997 tendo esses 3 cursos, que é praticamente 90 e pouco reais por mês para você mudar de vida. Vem fazer parte dessa turma do método joelho personal acima da média 2.0. Vou abrir aqui para vocês comentarem as dúvidas que vocês tiverem. Fique à vontade. Aproveitem. Alguma dúvida, galera? Ontem eu tinha colocado o vídeo aqui e de novo o vídeo saiu sem áudio. Eu tirei o fone e saiu sem áudio. O curso está gravado, você pode assistir a hora que você quiser. Se você já comprou, já acessou. Telvio. A mentoria, que 2 finais de semana que a gente vai ter, é para tirar dúvida e falar sobre negócios, empreendimento, estudo de caso.
Caio, curso presencial é outra coisa, tá? Esse curso é 2.100 e pouco, você tá pagando 997, cara. Tira essa escassez de você, meu. Investe, vibra outra frequência. Vibra outra frequência. 997 para esse curso não é nada, cara. Vai por mim, não é nada. Não é nada, é de graça aí, cara. É 90 e poucos por mês em 12 vezes. Você vai deixar de ir no espetinho a cada vez, uma vez por mês para ganhar muito conhecimento. Isso não é nada, cara. Tamo junto, Luiz. Luiz adquiriu já. Fala, Hugo. Vou te responder lá. A Camila já faz parte. Um dos melhores cursos que já fiz. R$ 99,50 por mês. Galera, mais alguma dúvida? Aproveitar essa oportunidade que vai sair do ar. É o momento. Um monte de gente veio pedir esse curso. Eu só tô abrindo as vagas para esse curso porque vocês pediram. Lá dentro quando você acessar a compra e lá dentro da Hotmart vai ter um link que vai te encaminhar, tá, Hugo? Pro grupo do Telegram. Beleza? Será um prazer te conhecer também lá no Rio, viu? Presencial. Mas vamos trabalhar em cima desse online aí que isso vai te agregar muito mais, viu, Caio? É 100 horas de aula, velho. Você pode assistir 1 ano e meio. Vai te agregar muito mais. Galera, quem tiver mais dúvidas, fique à vontade no direct ou no WhatsApp. Pode perguntar. Aproveitam essa oportunidade que vai sair do ar. E a gente não sabe quando a gente vai fazer de novo esse lançamento desse curso tão rico, hein, que vai mudar a sua vida. Se você realmente sentar para estudar e fazer o que precisa ser feito. Beleza? Amanhã tem mais aula. Espero todos vocês aqui. Estudar um pouco mais junto. E tamo junto, galera. Bom descanso para vocês. Até amanhã, às 21h30 horário de Brasília, aqui no Aulão Expert. Grande abraço, tchau, tchau.